nos acompanha é José Domingos Teixeira, engenheiro agrônomo, que nos faz companhia nesta manhã de quarta-feira. Domingos, seja bem-vindo, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é nossa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Domingos, eu já vou começar te fazendo essa pergunta de como é que você está avaliando esse início de plantio, o começo, né, dessa safra 2024-25, que principalmente aí no estado de Mato Grosso tem preocupado bastante por conta da falta de chuvas e, portanto, do atraso nos trabalhos de campo. Deveras é uma safra desafiadora e a prova é clima é o principal fator de produção, corresponde a 50% ou mais de uma sequência de produção. O nosso planejamento na região centro-oeste, desde 2002, tem sido safra e a posterior uma safrinha. E nós já começamos a olhar para a safrinha com uma certa preocupação, porque certamente será menor. No entanto, a cautela com relação às altas temperaturas dos últimos dias também vai existir por parte do agricultor, pois mesmo que tenhamos chuvas, o que é normal na região, as primeiras chuvas serem bastante torrenciais, ainda assim, em muitas regiões não teremos condições de efetuar a semeadura, pois o solo está muito quente e a evapotranspiração vai ser muito alta. Também, num ano onde a gestão vai fazer a diferença, é preferível fazer uma safra bem feita antes de uma safra mal feita. Os parâmetros, comparado a outros anos, são menores no percentual de semeadura, mas pressa não quer dizer que você chegue em primeiro, e sim cautela para que a gente tenha bons resultados num ano desafiador economicamente. Domingos, essas chuvas que estão previstas para chegarem aí na segunda metade de outubro, principalmente para o estado de Mato Grosso, ou principalmente para a região centro-oeste, pensando na região centro-oeste do Brasil, quais características dessas chuvas nós devemos ter maior atenção para entender se realmente começa a se criar um ambiente mais favorável e mais adequado para o plantio? Porque se elas não chegam numa frequência também adequada, elas não vão recuperar os níveis de umidade no solo ou recondicionar ali as temperaturas para que as sementes encontrem um ambiente saudável para expor o seu potencial produtivo, né? Excelente pergunta. É interessante que é característico que as primeiras chuvas elas não são amplas. Então, uma leitura através das estações meteorológicas e pluviômetros vai ser fundamental. Vai ter regiões que deverá ter um volume, às vezes, com mais de 100 milímetros e outras regiões com menos. E assim também sucessivamente. O que o agricultor está fazendo? Todo o corpo técnico está realmente olhando para cima, prestando atenção e preparando a sua fazenda de acordo com as suas boas práticas agrícolas. O que é suas boas práticas agrícolas? São, em primeiro lugar, o solo, que exige uma atenção especial através da palhada, e essa palhada no centro-oeste, a braquiária, tem um grande destaque. No entanto, uma dessecação dessa braquiária também é um grande desafio, porque a braquiária, naquele falso morto, ela prejudica, inclusive, a emergência da soja. Então, é um momento de muita cautela, e o agricultor que já está com o seu adubo no barracão, com a sua semente no barracão, é vital que dê condições para que essa semente esteja bem armazenada, pois o custo da semente esse ano é altíssimo. E a responsabilidade de uma semente tem sido de 3 até 4 sacos por hectare. Então, colocar a semente no chão e não ter condições depois de chuva, o primeiro sintoma é perder estande. E tendo poucas chuvas, nós temos um fenômeno que é característico chamado escaldadura, pois em alguns lugares a soja ela pode até emergir, mas não é aquele soldado que chega no final da guerra e morre com a escaldadura. Essa questão da escaldadura, inclusive, ela já foi registrada também em outras safras e quando a perda de potencial produtivo por conta disso é bastante significativa, né, Domingos? Exemplo disso é as notícias que nós temos do Oeste Baiano, onde a gente tem uma boa área irrigada, nós já temos mais de 121.600 hectares semeados com a soja nas áreas irrigadas. Mas ainda assim, o pivô, o sistema de irrigação, não tem sido suficiente o volume de água para que essa soja se estabeleça e nós tenhamos um estande favorável e adequado para o potencial genético. Nós estamos trabalhando com vida. Quando a gente trabalha com vida, nós começamos a pensar sempre que a semente é um bebê.
Domingos, quando nós pensamos na necessidade do produtor de tomar decisões, como é que ele está observando essas condições nesse momento e como é que ele está realmente tomando essas decisões para que as suas margens de erro para essa safra, que como o senhor bem pontuou, ela tem margens econômicas também bastante ajustadas, como é que ele tem tomado essas decisões? Os dados do IMEA, por exemplo, mostram que o plantio no estado de Mato Grosso ele ainda alcança uma pequena área, justamente porque até mesmo os produtores que trabalham ali com áreas de pivô, de irrigação, nem esses querem arriscar por conta justamente desse ambiente que seja o mais adequado para o plantio e para o desenvolvimento da cultura. Como é que o senhor tem sentido a tomada de decisão dos produtores diante desse cenário? O produtor, ele, nesse momento, ele está mais racional. Ele já foi mais emotivo e ele já foi mais tradição. Ah, mais uma vez eu semeei. Ah, mais uma vez eu fiz desse jeito. Nem sempre vai repetir as boas condições climáticas do passado. Até porque ele tem no cérebro dele só aquilo que deu certo. Aquilo que deu errado ele não guarda. Quando der a primeira chuva ou a segunda chuva, você vai medir esse volume, com certeza, mas tem que ser profissional. Profissional. Os jovens que estão na agricultura deverão escutar e olhar o pico de chuva da sua fazenda. Sua fazenda tem uma estação meteorológica, tem um histórico climático. Ouça o seu pai, ouça o seu avô, ouça o funcionário mais antigo da fazenda, mas não tome um ufanismo porque tem que semear e semear. E quem é essa turma? É quem tem menos de 30 anos de idade. Porque com menos de 30 anos de idade, tudo é fácil, mas nem tudo é resultado. Domingos, o senhor tem visto uma evolução nas últimas temporadas, quando pensamos nessa condição do produtor colocar um investimento maior nos instrumentos, principalmente tecnológicos, que podem lhe permitir uma avaliação melhor das condições climáticas para sua propriedade, específicas e personalizadas talhão a talhão? Há um investimento em torno disso por parte do produtor para que ele vá mitigando os efeitos daquilo que ele não pode controlar? Isso é gestão do ambiente, cara. E essa gestão do ambiente é realmente dos bons agricultores. Eles conhecem as suas fazendas, conhecem o perfil do solo e eles têm dados. Eles acreditam em dados e não em conselhos. Então, quem acredita em dados próprios não vai atrás de conselhos. Ele consulta praticamente todo o cenário climático de vários ambientes, onde se faz previsão do tempo, e a gente está falando de previsão e não um percentual de assertividade, mas o produtor ele vem amadurecendo muito. Essas tecnologias climáticas e as tecnologias de gestão é que está fazendo a seleção. A seleção natural dos agricultores está passando por adoção de tecnologias e leituras de profissionais que realmente entregam o resultado, não aqueles que são fenômenos que aparecem de vez em quando. Então, tem melhorado bastante e ele se cerca realmente de pessoas que possam lhe dar um feedback e uma garantia de que ele não vai ter prejuízo. No entanto, para isso tudo, é preciso ter uma mente aberta. Caso contrário, a gente vai sempre comprar pronto. Quando compra pronto é caro. Domingos, nós temos condições de, nesse momento, mensurar quanto tempo precisaria chover ou de que forma precisaria chover no Brasil Central para trazer um alívio efetivo para o produtor dessa região, para que ele pudesse começar a plantar de forma serena, tranquila e com confiança? Eu vou fazer aqui uma linha para responder essa tua pergunta com relação à capital. Quando você está investindo R$ 5.900 por hectare, que é o custo médio de uma lavoura de soja esse ano, eu te pergunto, tem como eu arriscar um negócio de R$ 5.900 por hectare apenas porque o vizinho se mexeu? Não. Então, o valor de 1 milímetro para mim, quanto que custa? Qual é o valor de 1 milímetro? Hoje, 1 milímetro de chuva numa lavoura de soja que precisa aí de 600 a 800 milímetros para preencher o ciclo e ele colher com margem líquida, essa lavoura está custando em torno de R$ 6, R$ 7, 1 milímetro de chuva. Que é o valor agregado que entrega dentro da propriedade. Quando você faz essas contas do valor do milímetro, certamente o agricultor vai tomar decisões mais prudentes. Então, reitero novamente a ideia. O Brasil está com a semeadura atrasada de norte a sul? Sim. Mato Grosso está atrasado? Sim. Mas não esqueça, enquanto está no barracão a semente e você
não está arriscando, você ainda está tendo lucro. Domingos, como é que o senhor avalia essa condição neste momento do produtor tendo que segurar um pouquinho o plantio e já muito todos os especialistas têm falado muito sobre as preocupações com as janelas das segundas safras, seja milho, seja algodão, que serão feitas na sequência da soja, e essas janelas cada vez mais encurtadas. Como é que o senhor está avaliando os impactos disso para essa segunda etapa, para essas segundas safras? A natureza não leva em conta o mercado. A natureza é soberana. Nós temos que nos adaptar aos ambientes. Quando nós olhamos para a pessoa do produtor e o corpo técnico, isso nos inclui, sem dúvida nós temos uma administração de ansiedade. E essa administração de ansiedade, ela nos dá uma condição de campo onde realmente a gente tem que ser muito coletivo e muito paciencioso. Para quê? Para que o agricultor realmente não mede. Domingos, como é que nós temos que entender o potencial produtivo destas safras nesse momento? Com essa condição, é possível já se falar num potencial produtivo comprometido, ou porque temos uma capacidade também operacional muito forte e, naturalmente, vamos conseguir compensar parte desse atraso que se observa nesse momento, nós vamos também conseguir compensar ali o desenvolvimento dessas safras. Há essa possibilidade de compensação por conta da nossa capacidade operacional, ou esses dias que vão se perdendo e que o plantio não ocorre, vão já comprometendo a produtividade, em especial pensando na soja, já que as janelas mais ideais ou as melhores janelas para as segundas safras já estão comprometidas. Essa pergunta é de bilhões, cara, ou trilhões. Uma pergunta de trilhões. Mas eu vou tentar dizer o seguinte. Nós vamos semear 47,6 milhões de hectares no Brasil com a cultura da soja. A rainha das nossas culturas. A que mais produz. No entanto, a gente pode dizer que a gente sabe muito pouco daqui a 90 dias. A gente sabe muito pouco ou quase nada. Nós estamos vivendo num cenário global que nós temos que ver que nós temos uma cultura principal e é essa que tem que ser priorizada. Um país que tem 18 estados da federação de semeadura de soja. A data nem sempre garante que nós vamos ter safra e safrinha. A nossa condição é de fazer bem feito. Fazendo bem feito é o que vai nos garantir. Podemos ter perda de percentual? Podemos. Mas antes, não esqueça de que a natureza é soberana, não vai ser o capital que vai mudar. Nós temos, dentre todas as ciências que usamos na agricultura, uma que está chegando com grande abrangência, e essa se chama psicologia. Nós temos que ter um equilíbrio e uma inteligência emocional para poder resolver as questões de uma safra. Quando tu nos coloca num canal tão forte como Notícias Agrícolas, onde muita gente nos acompanha, certamente aquele público urbano ou aquele público que não é do agro, passa a entender o quanto essa linha tênue de acertar e errar na agricultura estão tão próximas. Domingos, por fim, como é que nós conseguimos trazer alguma orientação para o produtor que está nos acompanhando nesse momento e está ali prestes a tomar as suas decisões, prestes a entender quais serão os seus próximos passos? O senhor tem alguma orientação que se aplique a um contingente amplo de produtores, ou nesse momento o caso a caso vai valer mais, essa inteligência emocional combinada com as particularidades que o Brasil tem, e não são poucas, vão fazer mais sentido nesse momento? Eu conheço pessoas que têm 56 safras de soja. Conheço pessoas que têm 2, 3 safras de soja. Essa amplitude de 50 anos fez com que aquele que tem a maior quantidade de safra fosse resiliente. E aquele que tem pouco quer caminhar numa estrada que lhe dê segurança no sentido de produção. O principal é cautela, o principal é estar na fazenda, o principal é ter indicativos, dados. E se você quer errar, não tome decisão sozinho. Consulte a sua equipe, consulte o seu corpo técnico, e aí você vai tomar uma decisão melhor.
mas não deixe de se cercar de pessoas que lhe dão suporte, tanto no setor agronômico, climático, e que tem um histórico de dados. E para isso, nós temos que respeitar e muito os cabelinhos brancos que nos trouxeram a chegar até aqui. Avô, pai, avó e até os funcionários mais antigos nas propriedades, que muitos viram os gestores nascer e que hoje estão tomando as decisões. Troque ideias. Quem troca ideia enriquece. Isso é muito importante. Esses processos de sucessão familiar fizeram também com que a sojicultura no Brasil se desenvolvesse da maneira como se desenvolveu, né, Domingos? O legado das orientações é diferente da herança. O legado fica nas orientações. A herança é tudo que é material. É verdade. Bom, José Domingos, eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio nesta quarta-feira, num momento tão importante para o produtor brasileiro, onde ele está tomando as suas decisões. Ele está com um olho no céu, o outro na Bolsa de Chicago, tentando entender a formação dos seus preços, tentando entender os seus melhores momentos de plantio e, claro, as suas análises. Como o senhor falou, né? A gente tem que acrescentar a psicologia nesse momento, porque muito exige do psicológico desses produtores que estão ali tomando essas decisões. Então, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e por estar conosco nessa quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Portas sempre abertas para o senhor. Carla, muito obrigado. Muito de você e do programa e um pouco da gente é que faz a gente crescer. Grande abraço. Esse país precisa muito da gente. Muito obrigada. Nós estamos à disposição também por aqui. Até a próxima.